Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre antenas, o monopolo, como e onde se utiliza. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, divulgue o canal e este vídeo, ajude a disseminar o conhecimento. Dê o seu like, faça suas críticas, dê suas sugestões e perguntas. Nesta primeira parte, estaremos vendo o monopolo vertical de 1/4 de comprimento de onda, com um plano de terra. No segundo vídeo, a parte 2, falaremos sobre dipolos. E no terceiro vídeo, sobre o refletor parabólico ou a antena parabólica. Os objetivos da nossa primeira parte são dimensionar antenas monopolo de 1/4 de comprimento de onda com aplicações em conjuntos refletores e refletor parabólico. Descrever a utilização do monopolo para a radiocobertura de uma determinada área. Os assuntos desta primeira parte são a antena monopolo, aplicações e um bônus surpresa ao final do vídeo. Dê o seu like, ajude a divulgar o conhecimento. As nossas referências bibliográficas estão aí mostradas. E quando falamos de antenas, geralmente nós estamos falando de transmissores, receptores e mesmo de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio. Quando falamos de antena em transmissores, a antena irradia, ela transforma a energia que vem do transmissor em uma onda eletromagnética. No receptor, essas ondas eletromagnéticas atingem a antena e são encaminhadas para um receptor. O que é uma antena? Numa definição não convencional, podemos dizer que uma antena é uma péssima linha de transmissão, que ao invés de guiar um sinal de radiofrequência, irradia ou capta esse sinal. Na figura, nós vemos diversos sistemas irradiantes, composto por antenas, cabos e guias de ondas para conduzir o sinal, conectores, circuladores, acopladores, torres e mastros, aterramento e fixação também. A antena que nós vamos falar hoje é o monopolo vertical de 1/4 de comprimento de onda. É a antena mais simples que existe. É basicamente uma haste, um fio metálico, uma torre ou mesmo um mastro, cujo comprimento total tem dimensão de 1/4 de comprimento de onda da frequência de operação. Estamos utilizando a letra grega lambda para comprimento de onda. Dois tipos de monopolos verticais, vamos ver. Com plano de terra, também chamado de pé de galinha, e o monopolo vertical comum, sem plano de terra. Na figura, vemos 3 antenas monopolos com plano de terra. Esta é a antena ou sistema irradiante. Estas são as hastes do plano de terra. E temos também o cabo de descida, o cabo coaxial. Vemos aí a figura onde mostramos o elemento radiador receptor, que é ligado ao condutor central do cabo coaxial, as hastes, geralmente número de 3 ou 4, que formam o plano de terra, que são ligadas à malha externa do cabo coaxial. E, finalmente, o cabo coaxial, que vai para o receptor ou vem do transmissor. O comprimento da haste do elemento transmissor-receptor tem como dimensão 1/4 de comprimento de onda da frequência de operação, assim como as varetas do plano de terra. O monopolo, portanto, é uma estrutura sintonizada. Ele opera preferencialmente para a frequência de operação, com uma certa largura de banda. A pergunta qual a dimensão correta de um monopolo? Uma antena monopolo grande é melhor do que uma pequena? O que faz uma antena monopolo ser uma boa antena? O tamanho maior, menor? Como quase tudo na vida, a dimensão adequada é relativa ao comprimento de onda de operação. Uma antena não é grande ou pequena em termos absolutos. Pode ser na dimensão, mas ela vai ser grande ou pequena na operação em função do comprimento de onda de operação. Grandes comprimentos de onda, quando a frequência é muito baixa, geralmente levam antenas de maiores dimensões. Pequenos comprimentos de onda, ou seja, altas frequências, antenas de menores dimensões. Então não esqueça, baixa frequência, antena grande. Alta frequência, antenas menores. Como calculamos 1/4 de comprimento de onda?
Se nós trabalhamos em metros e a frequência em mega, aí está. 1/4 de comprimento de onda de uma certa frequência expressa em mega é 75 sobre a frequência em megahertz. Atualmente, com as frequências mais elevadas na faixa de gigahertz, podemos calcular agora o comprimento em centímetro e a frequência dada, então, em gigahertz. Na tabela, mostramos desde a faixa de ondas médias, de 300 kHz a 3 MB, até a faixa de EHF, extremamente alta, de 30 a 300 GB. Observe na coluna mais à direita o 1/4 de comprimento de onda. Na faixa de ondas médias, uma antena com 1/4 de comprimento de onda vai variar de 25 a 250 metros. Já na faixa de EHF, vamos ter antenas de 2,5 milímetros a fração de milímetro, 0,25 milímetros. Observe que, a partir de UHF, antenas são na dimensão de poucas 25 centímetros, poucas dezenas de centímetros até a fração de milímetro. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento do dipolo adequado. Essa é a antena boa, excelente para a frequência de operação. No nosso exemplo, nós vamos ver algumas frequências de alguns serviços. 90 MHz seria radiodifusão FM, estão escritos, você pode observar no slide. Veja que GH, sistemas de satélite. Queremos saber, então, qual seria o comprimento de uma antena monopolo de 1/4 de onda adequada para operar nessa frequência. Fazendo as contas, observamos que usamos a equação 75 sobre F em mega com um comprimento em metros, até início de gigahertz. No item F em diante, 2,4 GB em diante, adotamos o comprimento em centímetros. Fica mais fácil de escrever. Veja que para a banda C, 6 GB, uma antena boa, adequada, correta, teria 1,25 centímetros de comprimento, caso fosse o monopolo de 1/4 de comprimento de onda. Para a banda KU, menor ainda, 6,25 milímetros. E você deve estar se perguntando, mas a antena que eu conheço tem 1,20 m, 3 metros de diâmetro, 5 metros de diâmetro? Não, aquilo não é antena, aquilo é refletor. Nós vamos falar disso mais tarde. Exemplos de monopolo você deve ter visto em roteadores, sistemas de comunicação terrestres, marítimos. Esse é um exemplo entregado num sistema antigo de distribuição indoor de sistema celular em 850 MB. É possível ver o sistema irradiante, tubo branco, sala dentro, o radome, a proteção, que é a capa branca que você está vendo, plástica, o plano de terra, as varetas e a base de instalação. Bem embaixo da figura você vê o conector para interligar o cabo coaxial. E aí está. Essa é a antena de satélite, um monopolo vertical com menos de 2 centímetros, para operação na banda C, em 4 GHz. A estrutura é um guia de onda, observe a parede atrás da antena, e isso é o conjunto que recebe o sinal. O refletor parabólico, aquele refletor grande, aquela estrutura que você vê, concentra, foca a radiação eletromagnética nessa pequena antena que você vê à sua frente. Note também que ela tem um certo diâmetro. Não é interessante que a antena mais simples que existe, o monopolo, é exatamente a antena utilizada em um dos mais complexos sistemas de comunicações sem fio que existe, que é o satélite? Não é interessante? Qual a largura de banda de operação de monopolo? Qual a largura de faixa? Quanto mais larga a haste do elemento radiador-receptor, maior tende a ser a largura de banda de operação do monopolo. Na figura anterior, que nós falamos sobre satélite, algumas centenas de mega de banda, vimos que a antena era larga. Antenas mais grossas apresentam maior largura de banda de operação em torno da frequência central. Antenas finas, varetas mais finas, menor largura de banda. Quando que nós usamos o monopolo? Primeiro, você quer uma antena de baixo custo e baixo ganho, 0 dBi. Lembra das aulas de dB? Equivale a um ganho de 1, uma vez. É uma referência em relação isotrópica. Quando você quer trabalhar em faixas de MF a EHF, é uma antena usada em qualquer faixa praticamente. Quando você tem restrições do tamanho da sua antena. Quando você quer um padrão em
torno da antena unidirecional, padrão circular. Você quer trabalhar com projeção vertical ou vertical e horizontal. Qual a impedância característica de um monopolo vertical? É uma pergunta que não dá para responder em poucas transparências. Varia em função da altura da antena em relação ao solo, o ângulo das hastes. Não tem um plano de terra, se só tem antena monopolo, podemos esperar impedância da ordem de 37 ohms. Se você colocar as varetas e apontá-las para baixo um pouco, você pode chegar a impedância da faixa de 50 a 70 ohms. Sim, nós podemos ligar um cabo coaxial diretamente a um monopolo vertical com plano de terra. Isso é feito comumente. O casamento de impedância, nesse caso, é o ângulo das varetas em relação ao plano perpendicular à vareta. Qual o ganho de monopolo? Já falamos, né? É meio difícil de responder, mas de uma maneira geral, é um ganho igual a 1 ou 0 dBi. Isso se não houver perturbação, se a antena for do tamanho correto e sem perturbações, sem reflexões em relação a mastro ou estruturas por perto. Mas considere que é 0 dBi. Fora do plano horizontal, o ganho é menor do que 1, menor do que 0 dBi. Em ondas médias, que vai de 300 kHz a 3 MHz, lembra? Antenas de centenas de metros de comprimento, de altura, não é possível fazer isso. Na prática não funciona, não tem como se fazer isso. Então, antenas nessa faixa costumam ter ganho inferior a 1. É como se a antena fosse um atenuador. Não tem solução. É isso você ter uma antena da altura de um prédio de 25 andares. Vejamos algumas aplicações do monopolo vertical. Se você está gostando, se está contribuindo, dê o seu like, me ajude a divulgar o vídeo. Vamos falar de diagrama de radiação. Para onde é que vai a energia? Como é que ele recebe essa energia? Afinal, o que é o diagrama de radiação de uma antena? É a representação de como a antena transmite ou recebe sinais. Quais as direções que ela gosta de receber o sinal. Imagina uma lanterna. Como é que você faz para iluminar usando uma lanterna? Você aponta o feixe na direção que você quer iluminar, não é? A lanterna ela tem a superfície refletora que direciona esse feixe. Uma caneta laser, o feixe é muito menor, muito mais estreito, mas a lanterna tem uma certa abertura. Assim também é com antena diretiva. Se a antena é diretiva, você direciona, aponta a antena para onde você quer receber o sinal, qual é a direção que vem o sinal desejado, ou na transmissão ou na recepção. A antena monopolo não é bem uma antena diretiva. Ela pode ser considerada unidirecional, diretiva em outro eixo. Vamos falar sobre isso agora. Imagine que você está sentado em uma cadeira giratória e você não pode abaixar nem levantar a cabeça. Tampouco pode levantar, abaixar os olhos, ficar parado, olhando para frente. Se você der uma volta completa com a cadeira, o que vai acontecer? As coisas que estão bem na frente da tua visão, você vai enxergar tranquilamente. Você está rodando, vai passando por você. Você vai passando e vendo que está bem na frente, está tranquilo. As coisas que estão um pouco para cima e para baixo, sim, você também vê, mas também não veja tão bem. Você está vendo, tem uma certa abertura. Os seus olhos têm uma certa abertura vertical, para cima e para baixo. Mas tem um detalhe. Coisas exatamente acima de você, na sua cabeça ou abaixo, você não vê. Então, como é que você desenharia isso? Como é que você faria uma figura que mostrasse isso? Eu tenho uma sugestão. Que tal essa figura? Veja que em volta ela é um círculo. Quando você vai indo para cima, é como se não estivesse enxergando, vai indo para zero. Você não tem sinal chegando, não transmitindo. Você não consegue enxergar, nem, se fosse uma antena, transmitir. Esse é o diagrama de radiação de um monopolo. Observe que no plano horizontal é praticamente um círculo. Então, quando você tem uma antena monopolo vertical, ela irradia ou recebe igualmente de qualquer direção 360 graus em volta dela, no plano horizontal. Se ela estiver num mastro, próxima de algo metálico, vai alterar um pouco esse diagrama. Mas a ideia básica é essa, a cobertura horizontal aproximadamente circular. Antenas monopólos verticais recebem e transmitem melhor em uma cobertura circular em torno da antena. Já pontos bem acima ou abaixo da antena, tanto a recepção quanto a transmissão são péssimas, praticamente nulas. Você não recebe nem transmite sinal para cima nem para baixo.
Dizemos então que a antena tipo monopolo não discrimina a direção no plano horizontal. E onde é que nós usamos a antena monopolo? Quais são as situações? Quando você não sabe muito bem onde estão as antenas, as estações com que você quer estabelecer a comunicação. Você não sabe, está qualquer lugar em volta de você. Perfeito? A antena monopolo, ela transmite e recebe igualmente em volta de 360 graus. Imagina a plataforma marítima. Você não sabe de onde vêm os navios. Pode vir de qualquer direção. Como é que se faz a ligação rádio? Fácil, uma antena monopolo. Olha aí, exatamente esse exemplo. Estamos numa plataforma marítima, as antenas monopolos verticais, operando em VHF e UHF, estabelecendo comunicação marítima com os navios em torno da plataforma. Essa é uma solução extremamente de baixo custo e efetiva. Você quer fazer uma cobertura circular em uma região. Você quer cobrir uma certa área de modo circular. O que você faz? Utiliza um transceptor e uma antena monopolo. Você quer uma antena pequena, pequenas dimensões, para você usar em veículos ou equipamentos portáteis na faixa de UHF, VHF e UHF acima. O que você faz? Usa antena monopolo. Cobertura circular? Vejamos. Aí está a figura. Você tem a antena monopolo no centro da área, com um raio de cobertura e uma certa área de cobertura em torno da antena monopolo. Visto de cima, nós teremos o círculo ideal, teórico, a antena monopolo no centro, o raio de cobertura e essa área de cobertura rádio. E na prática, lamento, não é bem assim. A cobertura nunca vai ser perfeitamente circular. O relevo, outras obstruções, prédios, residências, viadutos, outros objetos na frente, as próprias variações do relevo, tudo isso vai alterar. Podemos esperar áreas de sombra, áreas até sem cobertura mesmo, e eventualmente o sobrealcance. Sem contar que pode ocorrer interferência, reflexões do sinal, multipercurso, obstrução por obstáculos e outros efeitos perturbadores. Essa é uma figura mostrando a intensidade de campo real de um sistema celular com uma suposta cobertura circular. Hexagonal, para ser mais exato, mas aproximadamente circular. Você está vendo a cobertura circular? Está vendo algum círculo? Não? Nem eu. Veja que em alguns pontos o sinal vai mais longe, com certa intensidade, e a distância mais perto não tem tanto sinal. Provavelmente há uma depressão e depois uma parte mais elevada onde se consegue pegar o sinal. Na parte mais à direita, um pouco mais para baixo, nós temos uma grande zona de sombra. Inclusive não há edificações, não há rua, provavelmente nós temos um relevo mais acidentado. A sua figura circular fica só na teoria. Resumindo, o ganho de um monopólio isolado é 0 dBi, a impedância em torno de 37 ohms, se tiver plano de terra em ordem de 75, as varetas de 3 a 4 lambda sobre 4, a frequência central, é uma antena onidirecional no plano perpendicular à vareta, ou seja, cobre 360 graus, e o monopolo tem valores mínimos de recepção e transmissão ao longo do eixo da vareta, de cima e para baixo. Quando que você deve usar uma antena monopolo vertical? Primeiro, você quer uma antena simples, baixo custo. Não está preocupado com ganho de antena, precisa de uma cobertura horizontal circular, não precisa de uma antena diretiva, não precisa concentrar o campo, a potência do seu sinal numa direção, não quer fazer apontamento de antena, precisa de uma antena de facílima instalação e você não sabe onde estão as outras estações rádio. Ou você vai operar um sistema móvel. Essas seriam algumas situações onde o monopolo vertical seria adequado. Aonde você não deve, quando você não deve utilizar, se você precisa de uma antena que forneça ganho, se você precisa direcionar a energia ou receber de uma certa direção, se precisa apontar a antena, alinhamento, apontamento de antena, se você quer limitar o nível de sinais interferentes vindo de regiões que você não te interessa, então eu quero receber de um certo azimuth, de outros eu não quero. O monopolo recebe de qualquer direção, ele não consegue separar isso. E você precisa de uma grande largura de banda. Como bônus, vamos mostrar como montar uma antena monopolo vertical de 1/4 de comprimento de onda usando material quase de sucata que você deve ter em casa. Cabo coaxial. Esse é um cabo coaxial. Você tem um condutor central, pode ser um fio, TV a cabo clássica, ou vários fios. Você tem o dielétrico, um isolante do condutor central,
para a malha externa, a malha metálica. Pode ser de malha, pode ser semi-rígida, semi-flexível. E você finalmente tem a parte de proteção do cabo. Temos o nosso cabo coaxial, condutor central, o dielétrico, a malha e proteção. O que nós vamos fazer agora? Esse comprimento da malha até o topo do condutor central, nós vamos cortar 1/4 de comprimento de onda da frequência de operação. É só usar as equações que nós mostramos anteriormente. Então, essa vareta da malha até o topo do condutor central, lambda sobre 4. Isso é antena. Essa parte que está fora, que está descoberta da malha, é antena. Lembra que nós falamos que uma antena é uma péssima linha de transmissão? Exato, quando você corta a malha do cabo coaxial, você simplesmente elimina a blindagem eletromagnética. E isso faz com que haja radiação ou recepção de sinais. Cuidado quando for fazer suas ligações. Comprimentos muito grandes dessa parte do vivo do cabo coaxial são uma antena. Estamos fazendo uma antena. A malha é o referencial de terra da antena. E aí nós temos uma antena monopolo vertical de 1/4 de comprimento de onda construída com cabo coaxial. Simplesmente a dimensão é lambda sobre 4 da frequência de operação. Sim, você deve manter a capa do condutor central. Vai tirar para quê? Não tem razão nenhuma. Protege. Uma dica muito importante. Lembra que nós estamos calculando esses comprimentos em relação ao comprimento de onda no vácuo. Vamos ter alguns problemas. Primeiro, que a gente não vive no vácuo. Segundo, os condutores da antena não são condutores ideais perfeitos. Terceiro, que a velocidade de propagação da onda no dielétrico é menor do que no vácuo. Some tudo isso e você vai ver que a antena cortada na dimensão pela equação que eu mostrei é um pouco maior do que seria o ideal. Um pouco maior. Se você for medir com algum instrumento de 2 tons de estacionária, perda de retorno, algo assim, vai descobrir que você não vai ter um casamento ideal, não vai ter uma estacionária de 1. Qual é a solução? É mais fácil cortar do que fazer a antena crescer. Você pode fazer o cálculo usando as equações dadas no vídeo, coloque mais 2%. E com muito cuidado, fazendo a medição, corte um pouco, muito pouco, e vai medindo. O valor que você vai chegar depende da sua paciência e habilidade. Boa sorte! No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o dipolo ressonante de meio comprimento de onda. Aplicações, vários tipos, onde são utilizados. Se você gostou, deixe seu like, ajuda a divulgar esse vídeo, ajuda a divulgar o conhecimento. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar sabendo. Toda semana é colocado um vídeo novo. Você vê no canal vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, incluindo transformadores, circuitos magnéticos, propagação e antenas. Dê suas críticas, faça suas sugestões e suas perguntas. Obrigado por assistir esse vídeo. Assista aos demais vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. Bons estudos e até a próxima.